povo lindo! Hoje o nosso programa tem uma participação de uma pessoa muito especial na minha vida. Um homem de Deus, um empresário. Ele é biomédico, ele é uma pessoa muito envolvida no mundo da música. Quem será? Roberto? Será que é Roberto? Quem será? É o Newton. Considerado o Bombril. Você vai saber o porquê. Newton Barros. Prazer, meu amigo, eu te amo. Ah, pastora Nina, que prazer enorme estar aqui com você. Você sabe que eu também te amo muito, né? Muito. Foi amor à primeira vista, né? Primeiro olhar. Aí foi uma ligação de Deus, né? Foi algo muito, muito incrível e, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com você no seu programa e dividir um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. É todo mundo curioso aqui para saber por que eu falei, a gente combinou, porque saiu espontaneamente aqui, por que você é um bombril, no bom sentido. Porque filho de pastor tem que fazer um pouco de tudo, né? Eu acho que por isso que, até mesmo depois na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, eu acabei tendo o gosto de aprender um pouquinho de cada coisa que a gente desenvolve, porque na igreja eu era o primeiro a chegar e o último a sair sempre, sempre. A gente chegava antes para poder lavar os banheiros, arrumar a igreja, encerar a igreja, limpar os bancos, passar... esqueci o nome, que passa nos bancos. Óleo de peroba. Isso, óleo de peroba, aquelas coisas todas para deixar limpinho, a igreja cheirosinha. Quando os membros chegavam para o culto, a igreja já estava arrumada. E detalhe, se não tivesse chegado o diácono, porque naquela época não tinha ainda o Ministério de Louvor, né? Eu vou fazer 41 anos agora, em abril, e não tinha ainda um Ministério de Louvor. Então, geralmente, o diácono cantava os 3 hinos da harpa. Quem é assembleano raiz aí, sabe que a liturgia do culto da Assembleia de Deus era a oração para começar, 3 louvores da harpa, leitura da palavra, o grupo infantil, os adolescentes, as irmãs, mocidade, alguém cantava para poder recolher a oferta e tinha pregação e acabou o culto. Então era essa a liturgia. Então quando não tinha o diácono para cantar os 3 louvores da harpa, era você. Quem cantava? Antes já tinha arrumado tudo. Já tinha arrumado tudo, então eu cantava. Aí, se meu pai tivesse escalado alguém do ministério para pregar e essa pessoa não faltasse, quem pregava? Você. Então, eu participava de tudo. E detalhe, eu liderava, desde criança, eu já liderava grupos na igreja. Então, chegou um determinado momento, gente, que eu fui líder até do grupo das irmãs, porque não tinha quem liderasse. Não, amigo, não. Líder das irmãs. Sério. Eu era o líder do grupo das mulheres, porque não tinha ninguém para liderar. E eu falei, eu não vou deixar vocês sofrerem. Então eu vou ajudar. Bombril. Então eu liderei jovem, adolescente, o grupo das irmãs. Eu tinha a vigília, que era a vigília dos vencedores, era ar livre, liderei o departamento infantil, que até foi muito legal, que há 2 anos atrás eu tive ministrando numa igreja e o pregador, isso foi muito emocionante, essa experiência. O pregador, quando ele começou a pregação, ele falou assim, antes de começar essa pregação, eu preciso honrar a vida de uma pessoa aqui. Eu estava sentado ali no primeiro banco da igreja, era um congresso da igreja, tranquilo fiquei. Ele falou assim, eu preciso honrar a vida de Newton Barros. Aí eu levei até um susto, que eu falei assim, mas eu nem conheço esse rapaz, não sei nem quem ele é. Aí eu falei, tá, mas vamos ouvir o que ele tem pra falar. Ele falou assim, porque se eu estou aqui hoje, trazendo essa palavra nesse congresso, é porque esse homem ali, que está sentado aí, que ministrou, pegou eu e os meus irmãos, criança, no domingo à tarde e levava para a igreja. Amém. E falava assim, eu vou dar um pirulitinho para vocês, se vocês se comportarem e cantarem na igreja. E ele falou assim, essa atitude que você teve quando a gente era criança me trouxe até aqui. E aí, para você ter noção, a igreja que meu pai tinha dirigido, que foi lá na Rocinha, num local chamado Laboriô, tinha sido muitos anos atrás. Então, assim, o garoto deveria ter 10 anos, 12 anos na época. E quando ele foi pregar, ele estava com 22, já casado, com filho. Então, assim, eu nem tinha noção de quem era.
Mas você viu que ele não esqueceu? E ele não esqueceu, e ele falou aquilo, e aquilo ali para mim foi uma resposta de Deus falando assim, as sementes, elas frutificam. Sim, quando sempre. você faz aquilo com muito amor. E eu sempre, tudo que eu peguei para fazer, eu sempre peguei para fazer com muito amor, com muita dedicação, com totalidade. E tudo que eu fiz para Deus, até hoje, eu falo o seguinte, quando eu vou ministrar na igreja ou na vida de alguém, eu sempre falo assim, eu preciso entregar tudo que eu tenho, como se fosse o último dia da minha vida. Sim. Eu tenho que entregar tudo porque a gente serve um Deus que ele tá te enchendo o tempo inteiro. E então, te preparando para novos desafios. Então eu tenho que entregar tudo que eu tenho ali. Então eu entrego tudo que tenho, porque eu sei que Deus depois vai encher outra vez. E a gente vive nesse momento de ser cheio de Deus o tempo inteiro. E isso é algo que é uma experiência incrível, né? À toa que eu nunca consegui... Transformadora. Eu nunca consegui me desviar, você acredita? Amém. Glória a Deus. Toda vez que eu pensava na adolescência... Mas você entende que tudo isso que você passou, sendo filho de pastor, te fez ser o homem hoje que consegue ser multiuso em todas as tarefas, inclusive no seu trabalho? Verdade. Porque Deus... Foi um estágio, né? Exatamente, foi um estágio. Deus, ele é muito sábio quando ele coloca todas as questões da nossa vida, um processo na nossa vida, para nos levar para o próximo nível. Ele coloca sempre situações na nossa vida para nos preparar para uma nova bênção. Porque só quando nós estamos preparados que Deus... ele promove uma bênção na nossa vida. Isso é uma coisa clara. Quem não está preparado não recebe a bênção. Deus, ele tem sempre o cuidado de nos preparar. E isso foi um preparo para a sua vida. Porque, com certeza, se você não tivesse ali naquele momento, obedecido, por isso que eu acho tão importante a obediência, obedecido, ter servido, ter sido orientado no caminho que você deveria andar. E, além disso, orientado pessoas. Provérbio 22 fala isso. Orientado pessoas que agora você está recebendo esse feedback dessas pessoas, porque você plantou na vida delas, com certeza ali tem o dedo do Senhor. E uma coisa que eu sempre na igreja, eu sempre tive muita paixão. Eu nunca fui obrigado, meu pai chegar, pelo contrário, você acredita que mesmo eu sendo filho de pastor, às vezes o meu pai brigava porque eu ficava muito na igreja. Era o contrário. Mas ele tinha sabedoria. Porque tinha sabedoria para instruir. Ele falava assim, você está muito tempo dentro da igreja, você tem que ter um tempo mais com a família, aquilo outro e tudo. Você está envolvido em todos os departamentos, principalmente quando tinha ensaio. Eu gostava de participar, porque como eu sempre fui muito ligado à música, que é o que eu vivo hoje, Sim. eu sempre gostei de ser... diferente na música. Como assim diferente na música? Você vai entender. Porque quando a gente, na minha época, era a época de CD. Então, quando o congresso, tinha um congresso na igreja, eu, na época, era membro da Assembleia de Deus Leblon, que na época tinha 30 congregações. Então, no congresso de irmãs, no congresso de jovens, por exemplo, o pessoal sempre cantava as mesmas músicas. Eu gostava de cavar. Vou achar um cantor diferente, que tem um repertório legal. Então eu gostava de falar assim, poxa, a gente não tinha ainda a internet com tanta potência que a gente tem hoje para achar um monte de artistas novos. Sim. No YouTube também não. Então, eu tinha que ir nas lojas de CD e garimpar. E falava assim, esse aqui é um cantor... E os vendedores de CDs da Uruguaiana já me conheciam, que todo mês eu ia comprar uma quantidade de CD e playback. Então ele já falava assim, tem um cantor muito bom que ele é de Goiânia. Aí eu falava assim, bota aí pra tocar uma música. Você já era pescador, né? Aí ele falava assim, nossa, essa música aí é boa. É boa para os jovens, para os adolescentes. Então, ia garimpando. Quando a gente tinha um congresso, muitas vezes, a gente lançava uma canção que ninguém conhecia. E aí, daqui a pouco, todo o campo, as congregações estavam cantando aquela música daquele cantor que ninguém conhecia. Às vezes era muito conhecido em São Paulo, em Goiânia, mas no Rio ninguém sabia quem era. E eu já ia garimpando. Então, naquela época, eu já começava a trabalhar com tudo isso e fazia uma coleção gigante de CD e playback. E eu já comprava sempre o CD cantado e o playback.
para poder a gente já ensaiar, já utilizar separar e utilizar na igreja. Era sempre para utilizar na igreja. Já era Deus te preparando para esse projeto lindo. Para o que a gente vive hoje. Quer dizer, é uma coisa que você vem vivendo há 40 anos atrás, sim, entendeu? Às vezes a pessoa vê o Newton na Bless hoje, mas é 40 anos vivendo música na veia o tempo inteiro, entendendo música, buscando entender cada estilo, cada momento para o grupo de irmã, dos homens, adolescente, tudo, e a gente diferenciando para poder colocar a música ideal, até inclusive com tema. Sim. A intencionalidade de Deus na sua vida já era bem clara, né, amigo? Porque hoje você tem a Bless, que é um sucesso, e você está aí à frente, fazendo esse trabalho como pescador de pessoas. Eu sei muito bem, porque eu estou nos bastidores, ali vendo o seu carinho, o seu cuidado. Eu quero te falar que esse homem tem um cuidado com os cantores que chegam perto dele, sejam pessoas conhecidas ou não. Só quem conhece o Newton na intimidade, que sabe como é que é a sala dele, o carinho. Eu quero colocar isso aqui para você que está escutando, nos assistindo, entender que o seu trabalho precisa ser um local para abençoar pessoas, para acolher pessoas, independentemente aonde você atua. Que aí, com certeza, tudo vai ser muito mais próspero. E ele tem, eu falo que esse meu amigo tem, o maior músculo dele é o coração. O abraço dele, eu venho na Bless, eu quero o abraço dele, né? Porque ele acolhe. E Deus, ele com certeza te preparou para esse momento. Sabe por quê? Porque você acolheu tantas pessoas na igreja, você aprendeu a acolher, você aprendeu a servir. E a gente só sabe servir uma pessoa quando a gente passa por esse processo de aprendizado. Porque servir, meu amado, é um dom. E a palavra de Deus diz, né, que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Você aprendeu isso direitinho. Eu me sinto muito servida, muito amada quando eu te encontro na Bless. E uma coisa que eu carrego dentro de mim é a unção que você honra é a unção que você atrai. Sim. Então, cada ministério que chega aqui, eu tenho um respeito gigante. Gigante. Independente dos números que tenha no Spotify, sim, que tenha nas redes sociais, porque para mim é alguém que carrega a unção, que carrega a presença. Então eu preciso respeitar. Eu sei que a gente... Vai além do dom. Vai além do dom. E eu sei que a gente é uma gravadora e a gente, como empresa, a gente precisa fazer o financeiro andar. Mas, mas eu não tenho só a visão do financeiro. Eu sempre falo que é uma linha muito tênue para você poder interpretar o ministério e você entender do negócio. Porque você precisa ter a compreensão que muitas das vezes você necessita da sensibilidade do Espírito Santo para você conduzir uma empresa como essa. Exatamente. Porque muitas das vezes você está parecendo que está fazendo tudo o contrário, mas é aquilo que o Espírito Santo tá orientando. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, o que a gente vive aqui hoje com todas as empresas que a gente tem que são 100% cristãs, todas elas, o Sala Musical, a Bless, a Agência Infinity, a Owen, a própria editora, tudo aquilo que a gente hoje tem como empresa, todas elas trabalham com o público cristão. Temos a entrega para o público cristão. A gente trabalha simplesmente para as coisas de Deus. E tudo isso que nós tivemos de crescimento dentro do mercado cristão, a gente pode falar assim, durante todos esses 9 anos agora, que a gente faz agora em 2025, em março, 9 anos, foram uma construção de algo que Deus falou que iria fazer e a gente está vivendo isso. Porque muitas vezes eu tive que ir contra a minha própria vontade porque Deus estava falando que era para fazer de outra forma. Sim. E eu tinha que entender e ter a sensibilidade de que Deus estava dando ordem porque eu havia convidado ele para ser o meu sócio. Então, se ele estava... Número 1. Se ele estava... me dando uma orientação daquilo que eu tinha que fazer, eu tinha que seguir aquilo. E aí depois eu via o quanto Deus fazia prosperar cada vez que eu parava para ouvir a voz dele e tendo a sensibilidade. É uma coisa que eu sempre peço. Pode cair o mundo. Todo mundo pode chegar para mim, ficar contra mim, não querer fazer. Mas eu sempre vou procurar ouvir a voz de Deus, porque eu sei que pode todas as portas se fechar, mas se ele falar, eu sei que vai acontecer. Amém. Então, é algo que eu tenho dentro de mim, desde que eu nasci.
vivendo as promessas e aquilo que Deus tem falado. Muitas vezes é muito difícil você conviver e a pessoa não ter a mesma sensibilidade do Espírito Santo que você tem. E aí você ter que passar, às vezes, por cima, ou então a pessoa não entender que aquele é o momento. Quantas vezes já tive amigos que falam assim, isso está errado, você não vai conseguir, dessa forma não é, porque o jeito certo de fazer é desse jeito. E eu falava assim, mas Deus mandou fazer assim, eu vou fazer. E aí depois a pessoa chegava para mim e falava assim, funcionou, né? Eu falei assim, não é porque funcionou, é porque muitas vezes o que Deus quer fazer e mostrar até pra gente mesmo é que nós temos que ser dependentes. A dependência muda tudo. Eu acho que move tudo. Inclusive, quando nós colocamos a dependência do Senhor dentro dos nossos negócios, né? Somos empresários, né, amigo? Eu creio que a prosperidade ela vem com a obediência e com a dependência. Na minha empresa, por exemplo, eu tenho um divisor de águas. Quando eu conheci a Jesus, e hoje eu tenho uma empresa 100% do Senhor, inclusive todos os meus colaboradores da minha empresa. O Senhor ganhou cada um deles por intermédio da minha vida ou de outras pessoas que trabalhavam na empresa que também foram lá e buscaram para o Senhor. O último agora eu batizei há pouquíssimo tempo. Era a última que faltava. Então, quando Deus faz isso dentro de uma empresa, Ele está te prosperando. E a dependência é algo tão incrível porque existe uma história, por exemplo, da Agência Infinity antes da minha total dependência de Deus e a Agência Infinity pós a dependência. Eu lembro que a gente eu orava a Deus por estratégias para que Deus me desse uma estratégia de negócio, do que fazer, como gerir aquilo. E eu falava assim, eu precisava dar um salto, um outro salto, algo maior, eu não sei como fazer, eu já tenho buscado tanto conhecimento, tanta coisa, e estudado tanto, feito tanto curso, mas não estou conseguindo achar a chave. E Deus falou assim, a chave está comigo. Você precisa sim estudar, se dedicar. Você precisa aprender, você não pode ficar à torta e à direita, você tem que se dedicar. Tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a parte. Que eu vou fazer a minha. E aí, quando eu entendi a dependência, eu lembro que Deus falou comigo assim, quando você entender o que é dependência, eu vou fazer a porta abrir. E aí foi justamente nesse período em que a gente começou a receber convites de grandes gravadoras para a gente poder fazer a comunicação. Hoje, graças a Deus, quando a gente vê grandes nomes da música gospel sendo lançadas no Brasil, a gente olha e fala assim, uau, a comunicação dessa música, desse artista, dessa gravadora tem ali a nossa assinatura, entendeu? Tem a gente ali fazendo. Gostoso, né? E aí você vê grandes músicas como, por exemplo, do Theo, Rúbia pelo Brasas e tudo, quando ele foi lançando todo aquele sucesso que todas as igrejas do Brasil cantavam, aí você parava e falava assim, nossa, eu tenho um dedo ali também, a comunicação disso a gente esteve presente, e o próprio agora, que foi uma emoção gigante pra gente, do Vocal Livre, ser indicado ao Grammy Latino. Sim. Então, assim, pra mim foi algo que eu chorei demais, porque eu falei assim, eu participei disso, a gente participou da gravação, a gente participou de tudo. Aí você começa a olhar a tua história, a tua vida e falar assim, às vezes a pessoa olha e fala assim, caiu de paraquedas, o pai é rico, o pai é esse, aquilo, outro. Não, foi uma construção de alguém que saiu lá de trás e entendeu e foi buscando entender o que era dependência de Deus, que quando você tem a dependência de Deus, nada vai te faltar, porque Deus é um pai amoroso que vai fazer você viver coisas lindas e grandes. Mas quando você entende que tudo que você tem não é teu, é dele. Porque se ele tirar o teu fôlego hoje, o que você vai levar? É nada. Quando eu estiver frente a frente com Deus, ele vai falar assim, me mostra as tuas mãos. O que tu tens a oferecer? Eu não posso oferecer meu carro, não posso oferecer a casa, o dinheiro do banco, nada. As viagens, nada disso eu vou poder oferecer. Eu tenho que oferecer aquilo, Senhor. Olha, eu fiz isso. Tá aqui, quantas vidas foram tocadas, impactadas através daquilo que tu confiou a mim, quantos ministérios a gente cuidou, honrou, e essas pessoas estavam nas igrejas proclamando o teu nome, e eu sei que a unção que tu derramava na vida dele estava sendo derramada sobre a minha vida. Então é uma responsabilidade gigante. Se a gente passasse e entendesse o que é você cuidar de um ministério, é algo sério, porque quando a gente cuida de um ministério, a gente não está só pensando ali na parte boa, porque a luta que aquele ministro também passa, a gente passa junto. Sim.
A gente ora, a gente busca, a gente está num período de oração com todos os nossos cantores da Bless, e todos os dias da meia-noite, entendeu? Então, assim, a gente procura buscar, orar, pedir direcionamento para poder Deus fazer acontecer. Isso é dependência. Então, assim, eu falo para Deus, se não for dessa forma, eu prefiro sair, voltar para minha área acadêmica. O Senhor, eu acredito que Ele sonha, presta atenção, sonha algo para cada um de nós. E Ele te dá dons e talentos para você cumprir a tua missão, que é o sonho de Deus. Mas cabe a você ter atitude, ir lá e romper o maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Mas eu falo que não adianta você pregar, não adianta você louvar, não adianta nem você orar, se você não tiver a unção, se você não buscar ao Senhor, se você não tiver intimidade. E isso tudo, eu quero te dizer, meu amigo, porque eu conheço um pouquinho da sua história, que vem lá da lona azul. Sabe por quê? Porque entre semear e colher, precisa ser regado com o Espírito Santo. Precisa ser adubado com as orientações de Deus, que muitas vezes vem por intermédio, e tem que vir por intermédio da nossa família, que é o grande projeto de Deus. E você teve isso. Então, quando nós semeamos, nós adubamos, nós regamos com o Espírito Santo de Deus, nós florescemos. E nós só colhemos o fruto após florescer. Por isso que existe uma etapa, um processo. E a lona azul, essa história, quando você me contou, eu lembro perfeitamente, foi no dia que nós nos conhecemos, nós choramos, oramos, e foi um momento muito especial, escutar, e o mundo precisa saber sobre a história da lona azul. Eu quero que você conte um pouquinho. Eu me emociono toda vez que eu conto essa história, porque quando a gente vê o Instagram, a gente vê só as fotos bonitas, né? Sim. A gente não vê as guerras não tá exposta. Ninguém posta o arroz com feijão. Não, as guerras elas estão na tua intimidade, no teu quarto, quando você fecha a porta, no teu travesseiro, quando você chora e só tá você e Deus e mais ninguém. Sim. E eu tenho 40 anos, vou fazer 41 agora, e eu nunca vi o meu pai ou a minha mãe reclamar de nada. Eu vi eles agradecendo. Você sabe que eu me identifico com a sua história, porque eu nunca vi a minha avó, que cuidou de mim, me criou, e orava pela minha conversão, nunca reclamar de nada. Mulher de Deus. Seus pais também. Eu vi os meus pais orando, agradecendo a Deus por aquilo que Deus tinha concedido. E eu achava muito bonito quando a minha mãe agradecia a Deus por aquilo que ainda não tinha chegado. Mas ela estava crendo que ia chegar. E a minha mãe, ela foi uma mulher que sempre soube dividir e ensinou os filhos isso. Então, às vezes, eu falo que eu tenho esse dom de amar. Quando eu amo intensamente, sabe? Eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito de estar ali, porque isso vem dos meus pais. Vem dessa criação, porque meu pai e minha mãe sempre falou assim, ame intensamente. Abrace intensamente. O abraço traz cura, traz libertação, traz algo novo. Às vezes você não precisa falar nada, só um abraço. Então isso eu venho trazendo e falando assim, Senhor, que esse abraço não seja meu, seja teu. Traga unção para isso. Eu preciso da tua presença. Então tudo isso eu fui ensinado desde criança. E eu lembro que quando meus pais passaram por uma situação muito difícil, e tinham que pagar uma dívida muito alta. E a única coisa que nós tínhamos era um apartamento lá na Rocinha e a laje. E meu pai falou assim, nós precisamos pagar essa conta, porque ele tinha uma lojinha de sapato na Rocinha, e senão ele ia perder a loja. E aí a gente não ia ter do que viver, porque só meu pai trabalhava, né? Minha mãe trabalhava com meu pai, mas naquela loja. E eu lembro que ele falou assim, só vai ser por uns 4 dias só. A gente vai... Ele tinha visto que não ia chover, a previsão do tempo tava boa para aqueles dias. E ele falou assim, olha, a gente vai
botar os móveis, que já eram muito poucos que a gente tinha, pouquíssimo. A geladeira tinha queimado, nós estávamos sem geladeira, nós estávamos com um fogão de 2 bocas, sem geladeira, com fogão de 2 bocas e sem banheiro, porque a gente foi pra laje. Nossa. E ali, ele falou assim, vai ser por uns dias, porque eu vou colocar um telhado aqui, porque só tinha 2 lados de muro e um murinho pequeno nas laterais. E ele falou assim, eu vou comprar, vou fazer o dinheiro, vou botar o telhado e a gente vai estar, por enquanto, o que eu vou fazer? Como o tempo tá bem, eu vou colocar a lona azul, aquela lona de feira, sabe? Ele falou assim, eu vou colocar aqui porque o tempo tá tranquilo e aquela coisa toda, porque durante esses dias o dinheiro vai entrando, eu vou comprar o telhado, vou colocar o telhado e a gente vai fazer isso, mas eu preciso entregar a única coisa que a gente tinha, o único bem que a gente tinha, que era aquele kitnet, aquele apartamentozinho. E meu pai entregou aquele apartamento, nós subimos sem reclamar. A minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher que eu falo assim, é a minha maior intercessora, porque todas as maiores guerras e batalhas que eu venci, eu falo que eu agradeço aos joelhos da minha mãe, Amém. Porque ela estava ali intercedendo, e eu lembro que minha mãe falava assim, não, tá tudo bem, é só uma fase, e vai passar. Eu lembro que quando nós subimos para aquela laje, no dia seguinte, teve uma chuva tão forte, mas tão chuva com vento, com tudo. E para completar ainda a cena, começou um tiroteio assim gigantesco. E no meio da chuva, o tiroteio, aí minha mãe pegou tava eu e o meu irmão, e a minha irmã era pequenininha, a Manu, e colocou a gente assim no cantinho da parede, e a minha mãe fez aquela escudo humano, né, por cima, assim, porque se passasse uma bala por ali, que não atingisse os filhos, e meu pai por cima, sabe? E eu lembro que quando a gente estava ali, abraçado assim, aí a minha mãe começou a cantar, Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Aleluia. E quando ela cantava aquilo, e todos nós ali começávamos a cantar, e muita chuva, e muito tiro, e caía mais água dentro de casa do que do lado de fora, e ali meu pai cantando, minha mãe cantando junto, e eu tive uma crise de riso. Uma crise de riso naquela hora, no meio daquela cena. De nervoso. Eu tive uma crise de riso, não foi nervoso, não. Sabe o que foi? Porque naquele momento foi a primeira vez que Deus abriu a minha visão espiritual. Amém. Naquele dia, Deus me mostrou o que Ele estava preparando para a minha vida. Glória a Deus. Naquele dia eu enxerguei tudo que eu vivo hoje, você acredita? Eu acredito. E eu estava ali e eu ouvi quando o Senhor falou assim, isso é só uma fase, vai passar. Isso é para você entender e saber que você precisa depender de mim, porque eu posso fazer, eu abro o caminho. Sou eu, Deus, que faço acontecer. Sou eu que cuido quando de você depende inteiramente de mim. Tudo pode desabar, mas eu continuo sendo fiel. Amém. E eu comecei a rir porque eu conseguia ver aquilo que Deus estava preparando para minha vida. E na hora, assim, meu pai ia brigar comigo. E quando ele ia brigar comigo, ele entendeu que era algo de Deus. E ele começou a falar em línguas naquela hora. E a minha mãe começou a chorar porque ela entendia. E eu não conseguia parar de rir. Porque não era um riso de deboche, mas era um riso cheio da presença de Deus. Porque eu estava enxergando algo que Deus estava me mostrando. Que se eu seguisse ouvindo a voz dele, eu iria viver aquilo. Amém. E a partir daquele momento, eu passava a olhar todas as minhas dificuldades que eu vivia ali, com aquela lona azul que passou mais do que 5 dias. A gente sem geladeira, sem banheiro, sem nada. Sem nada. Mas com Deus. E Deus falando, eu vou fazer. Você viver um momento desse que parece que não tem solução. E Deus falando, eu vou fazer, e você confiar e crer naquilo que Deus está falando. É a palavra liberada sobre a tua vida e você vivenciar aquilo com a total certeza. E eu lembro que nós não tínhamos nada. Deus usou um tio meu e comprou uma geladeira. Aleluia. Naquele mesmo dia, chegou uma irmã e fez umas compras gigantescas assim, nos entregou. E quando nos entregou, a minha mãe chegou e falou assim, ninguém toca.
Eu preciso dividir todas essas compras no meio, porque tem uma pessoa que também está precisando e o Senhor me mostrou e eu preciso levar isso lá. Por isso que nunca faltou nada. Isso se chama prosperidade. Eu me emociono escutar você cada vez que você fala sobre essa história da lona azul. Foi inesquecível para mim. Porque só quem passa por privações, né? A minha história também tem muito a ver com a sua. Acho que é por isso que a gente se identificou de cara no primeiro dia, no primeiro momento. Quando eu escuto você, passa um filme na minha cabeça de tudo aquilo que eu vivi também. Naquele local que era tão pequenininho. Eu, a minha avó e a minha tia, num lugar muito pequeno, com uma telinha de amianto. E aquilo me fez, com certeza hoje, ser uma mulher próspera no Senhor. Porque eu dei total valor. Eu aprendi com aquele momento que existe um processo que você precisa passar muitas vezes para você entender e você depender do Pai, entender a sua dependência, a sua obediência. Eu era criança naquele tempo. E hoje eu olho para trás e agradeço ao Senhor por ter passado por aquilo. A lona azul fez o homem que você é hoje. Aquela casinha com telinha de amianto fez com certeza a mulher que eu sou hoje. Uma mulher totalmente dependente no Senhor. Uma mulher totalmente com entendimento que a dependência no Pai, a obediência nele, faz com que a gente se torne homens e mulheres prósperos da presença e da obediência e prósperos no caminho que Ele quer para as nossas vidas. Não estou falando de riqueza, que isso é uma consequência. Tem muitos ricos que não são prósperos. Eu estou falando de uma prosperidade que a maioria das pessoas elas não conhecem, que é uma prosperidade do reino. É uma prosperidade que quantas pessoas que estão assistindo a gente e nunca tiveram a oportunidade de sentir isso. Eu te convido a você sentir isso na sua vida. Eu te convido a você abrir a porta e deixar o Senhor te encontrar. A minha avó, ela foi exatamente o caminho que me levou a esse encontro. E a sua mãe e o seu pai, com certeza, foram um caminho que te levou a esse encontro. Então, eu acho que hoje nós somos dois empresários muito prósperos, né, meu amigo? Próspero demais. Isso não tem a ver com aquilo que as nossas empresas são no mercado. Verdade. Isso tem a ver com a prosperidade interna que o Senhor fez crescer em nós. A capacidade de olhar para trás, ter gratidão até pelos momentos difíceis que nos tornaram homens e mulheres que entendem o próximo, homens e mulheres que dão valor ao Senhor, homens e mulheres que entendem que nada somos sem Ele, homens e mulheres que entendem que o que vive em nós é grande e o nosso Deus é grande e que nós podemos sonhar grande e ter atitude para lutar. E eu tenho certeza que isso te fortaleceu. Nenhuma tempestade, nenhum deserto, nenhuma lona azul, nenhum tetinho de amianto vai segurar os planos que Deus tem para a vida daqueles que se colocam em posicionamento de serem vitoriosos. Nós não somos guerreiros do Pai. Quem guerreia nossas batalhas é Ele. O guerreiro, ele pode ganhar ou perder. Eu sempre gosto de falar isso. Nós somos vitoriosos. Mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Você é um vitorioso, você é um transformado. E eu vejo lindamente. E eu tenho agradecimento ao Senhor, gratidão ao Senhor, de ver o seu transbordar na vida do outro, por intermédio da tua vida. E isso está virando um livro lindo, né? Tá. E a gente, quando passa por esse processo e Deus vai transformando a gente, toda vez que a gente pensa em crescer demais, o eu, né? Porque somos humanos. Sim. Deus, ele faz você lembrar da onde ele te tirou. Isso. O que ele pode fazer e quem é você com ele. Então, a gente precisa entender essa dependência.
Porque Deus, ele é a nossa suficiência. E quando a gente tem ele como suficiente, ele se torna o Deus provedor. Isso aí. Então ele provê tudo aquilo que nós precisamos. E a gente começa a viver integralmente tudo aquilo que Deus tem nos prometido. Porque o nosso coração não fica mais no que é material. Porque o nosso coração fica entregue. Então ele simplesmente abençoa. Porque ele sabe que nós não vamos nos apegar ou nos vender por aquilo que é material. Mas o que nós desejamos ele. Desejamos a presença dele. Desejamos a unção dele. E é isso que eu tento viver intensamente. Eu falo assim, Senhor, eu não consigo viver sem tua presença. Eu preciso da tua presença para viver. Sem a tua presença eu não consigo seguir, eu não consigo fazer um plano, eu não consigo ter uma estratégia. Eu preciso da tua presença. Então essa tem sido constantemente a minha oração. E aí é onde a Lona Azul veio com alguns testemunhos que eu dei em algumas viagens que eu fiz. São Paulo, Fortaleza. E as pessoas começaram a falar, por que você não retrata isso num livro? Conta a tua história. Os detalhes. E aí foi muito engraçado, porque quando a gente começou, eu falei assim, vou começar a fazer um esboço de contar essa história, que é uma história de superação do que Deus fez. E olha, porque amigo, você tem muitas histórias de superação. Daqui a pouco eu vou começar a porque eu vivia dentro da maior favela do Rio. Na época, não sei se ainda é, até hoje é maior. E eu estava vivendo num período muito difícil, que era um período de muito tráfego e tudo. Eu vi muitos colegas que se desviaram, entraram no tráfego, muitos morreram e tudo. E eu estava ali permanecendo firme com Jesus. E mesmo tudo parecendo dar errado, Deus estava dando direcionamento para fazer. E aí eu comecei a esboçar. E eu falava assim, Deus, eu não sei que título do livro eu colocar, não tenho noção. E agora eu vou começar a fazer um esboço do livro, porque Deus, ele começa a cobrar você para você entregar aquilo que ele tem derramado sobre a tua vida. Você tem que derramar sobre a vida das pessoas. Você não pode guardar só para você botar a tampa. Você ter Deus está te entregando e você guardar. E você não. Guardar. Eu falo, eu entrego. Eu entrego porque eu sirvo um Deus estrategista, um Deus transbordador. Então ele vai continuar enchendo. Então, se eu entrego algo, Deus ele vem e traz algo novo. Então, você tem que ter a confiança te dá no mais Deus e mais. Isso. É o princípio, né? E aí, quando a gente estava no meio de toda aquela... Começando a escrever o esboço, aquela coisa toda, sem título do livro, eu conversei com você. Foi mesmo, foi daquele dia. Foi. Meu Deus, e aí a gente começou a conversar. Nisso que a gente começou a conversar, eu falei assim, comecei. Aí você perguntou, por que você não escreve um livro? Eu falei, eu estou escrevendo um esboço do livro. Só anotei o título. Aí você, Lona Azul. Meu Deus, que honra! Lona Azul, tem tudo a ver. Aí eu falei assim, pronto. É o título do livro, Lona Azul. Que honra. Breve para abençoar a sua vida, a tua história, entendeu? Então, assim, tudo aquilo que a gente vive, as experiências que a gente vive, não é para emoldurar o nome do Newton Barros numa parede, mas que a glória do Senhor possa resplandecer em tudo aquilo que nós colocarmos a mão. É isso que importa. E o Senhor nos honra com isso. Sim, porque o que a gente tem buscado, o que eu tenho buscado é que através daquilo que nós vamos fazer, realizar empresarialmente, ministerialmente, que traga cura, libertação, transformação, que traga renovo. Nossa, quando a gente vê um ministério sendo reedificado, levantado, alguém sendo curado, a gente olha e fala assim, uau, estou cumprindo o ID, estou cumprindo aquilo que o Senhor tem falado. Isso é importante, missão. a nossa missão. É a ordenança do Pai. Isso. Se todos os empresários, todas as pessoas entendessem esse princípio fundamental na vida de qualquer pessoa, que é levar aos 4 cantos desse mundo que existe um Deus maravilhoso que transforma, né, que renova nossas forças. Eu estava conversando aqui com a nossa produção e me veio ao coração Isaías 40, né? Porque eu fui tocada por esse versículo, foi transformador na minha vida. Eu era exatamente uma águia quando entrou na igreja. Eu tinha uma vida, uma empresa estável. Eu venci na vida porque o Senhor, Ele sempre estava ali. Não foi. Eu venci financeiramente, empresarialmente, estudei muito, fiz a faculdade sem ter um livro, tive que passar para a FRJ, que era o único lugar que eu poderia ir
que eu poderia estudar, sem ter um livro. E eu sei que eram as orações da minha avó. Como é importante ter uma intercessora. Você que é mãe, que está me escutando, lembre-se. A intercessão de uma mulher salva um filho. Busca um filho. Não pense que a sua oração hoje não vai ter efeito. O dia da minha conversão foi o dia que eu fui arrumar o quarto da minha avó, que tinha falecido, que orou por minha vida inteira. E ali eu encontrei 3 Bíblias e uma delas tinha a minha foto. E ali eu tive um encontro com Deus naquele local. Eu procurei buscar o Senhor. Eu já tinha uma vida estabilizada, mas eu não tinha uma vida próspera em Deus. Eu tinha um casamento, ok, maravilhoso, meu marido, mas eu não tinha a presença de Deus no meu casamento. Não era um casamento completo. Eu tinha os negócios, bem sucedido, como eu te falei, mas eu não tinha prosperidade. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, é para transformar a vida dela. E aí quando você entende que você precisa todo dia ter um coração ensinável e aprender um pouquinho mais dele e ter dependência nele, ele vai prosperando todas as áreas da sua vida. Verdade. E esse livro vai ser uma bênção. Amém. Porque as nossas histórias, os nossos testemunhos, nós temos que ser a Bíblia que as pessoas leem. Verdade. Né? E muitas das vezes a gente evangeliza calado. A pessoa olha e fala assim, esse homem, essa mulher carrega a presença. Isso. E nós precisamos disso. Trazer a luz de Cristo. E quando a pessoa chega perto de você, ela sente a presença. A presença. Porque você tem que carregar a presença de Deus constantemente. E entender que é Ele que faz. Tudo. Você é o canal. E se sinta privilegiado de ser o canal. De ser usado. Tem um louvor lindo que eu amo. Toda vez que toca na minha igreja eu choro. Que Ele cresça e que eu diminua. Toda vez que eu vou pregar eu falo, Senhor, me diminui para que Tu cresça. Eu só quero aprender em Ti, Pai. Eu só quero ser usada por Ti. Eu só quero ser canal da Tua bênção. Eu só quero ser uma pessoa que um dia, quando eu chegar diante de Ti, como você falou, com a mão aberta, o Senhor possa olhar e falar, eu Te conheço, minha filha. Eu Te conheço e falo o Teu nome agora aqui. Então, quando a gente entende isso, quando a gente começa a ter um coração ensinável para o Senhor, todas as coisas acontecem. E a gente vai superando obstáculos, sabe? Você que está me escutando. A gente vai superando situações, porque a palavra de Deus diz, nosso Senhor foi bem claro em dizer que nós teríamos tribulações, que nós iríamos passar por situações. Não é porque você é um crente ou não, você vai passar por tribulações. Mas o que te faz diferente é quando você tem um Deus maravilhoso que salva, que regenera, que transforma, que você passa por essas situações de uma forma muito diferente, como a sua mãe passou ali. Ela foi exemplo para você. E eu presenciei um momento de superação lindo da sua vida, que foi o momento da sua bariátrica. Nossa, nova vida. Nova vida. 48 quilos a menos 48 hoje. quilos. Isso foi um momento de superação. Quantas pessoas precisam escutar isso? Verdade. Porque as pessoas acham que nós que vivemos para o Evangelho, que a gente não precisa superar certas coisas na nossa vida. Então, nós precisamos sim, todos os dias nos reinventar. E a gente cuidar do corpo é você cuidar do instrumento que Deus vai usar para abençoar a tua vida. Isso. Eu lembro que antes da minha cirurgia, eu estava já me preparando, eu estava buscando, orando, e eu falava assim, Senhor, eu tenho tanta vontade de fazer, eu tenho alguns sonhos, e são sonhos que teoricamente são simples, assim. E eu falei assim, desses sonhos, eu preciso ter mais disposição, eu preciso estar mais magro. Porque na situação que eu tô, eu não tenho força, não tenho ânimo. Por exemplo, eu queria ir para Israel e eu falei assim, imagina eu ir para Israel com 175 quilos, que eu tava com 175 quilos. Agora nós vamos subir o Monte Sinai juntos. Não, você imagina. Eu ria com os meus amigos, que eu falava assim, pessoal, vamos para Israel, que não sei o quê. Eu falava assim, eu vou ficar lá atrás. Vocês vão estar lá na frente, subindo no monte, eu tô assim...
Não aguento, gente. Tem um pouquinho de tempo. Eu falei, é tudo cronometrado. Você não tem esse tempo de ficar esperando o outro, não. E eu falava assim, Senhor, não dá para ir, porque é mais difícil. Então, algumas coisas que tá no meu coração que a gente vai fazer em nome de Jesus entre esse ano e o próximo ano, eu falava assim, eu só posso fazer isso depois que eu tiver mais disposição para poder colocar um tênis e subir e andar e correr, porque é algo que é muito difícil para quem passou pela obesidade, para quem passou por tudo isso que eu passei. E assim, hoje para mim a inspiração maior foi eu já estava num ponto que eu só usava calçados de encaixar, né? Tipo o mocassim, que você só encaixa o pé, porque eu não conseguia abaixar para colocar o tênis, de amarrar o cadarço. Isso era algo que para mim não era real há muitos anos. Então, eu tinha que me adequar àquilo. Então, depois da cirurgia e de todo o processo que a gente tem hoje, que a gente segue ele muito certinho, e com 48 quilos a menos, então, assim, hoje eu consigo colocar um tênis e colocar a meia, coisa que eu não conseguia colocar, cortar a unha do pé, que é algo tão simples, mas eu não conseguia fazer. Vitória, é uma grande vitória. Então, assim, eu até brinquei, gente, falando que eu me olho no espelho e falo assim, nossa, mas tá ficando tão bonito. Porque a gente começa a se valorizar. Amigo. Porque antes a gente se olha e não se valoriza. E aí você começa, não é se idolatrar não, irmão, tá? Fica ligado aí, tá? É não você vai olhar, colocar palavras na nossa boca, isso né, aí, amigo? não é idolatrar, mas é você valorizar. É diferente, tá? De você se idolatrar. Tem gente que acaba se idolatrando mesmo. Sim. Mas aí é um você tem isso, né? mas você tem que se valorizar e falar assim, Senhor, muito obrigado, porque tu tá me dando mais uma chance de viver mais tempo para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer, para poder fazer algo incrível pro teu reino. Então assim, é algo lindo e o que eu tenho só é agradecer aquilo tudo que Deus tem feito, porque tudo que Deus tem falado e falou, ele tem cumprido. Sim. E ele te falou isso. Uhum. Agora eu vou falar. Não é fácil e ninguém cai de paraquedas. É um processo. E você precisa entender e viver o processo. E muitas vezes o processo é muito doloroso, porque você pisa em muitos espinhos, você é caluniado, as pessoas vão falar mal de você, você é mal interpretado e tudo, mas se você entendeu que Deus mandou você fazer daquela forma, ouça a voz do Espírito Santo. E confia. Escute a voz do Espírito Santo, porque Deus está direcionando. E quando Deus está direcionando, muitas das vezes parece que tudo está dando errado. Mas quando você começar a enxergar com o teu olhar espiritual e ver o que Deus vai fazer na tua vida e o que Ele está fazendo, então eu quero dizer, quero liberar uma palavra de Deus, do coração de Deus para a tua vida nesse momento. Se você está passando por um momento de dificuldade, por um momento difícil, não desiste, não para. Se você tiver de chorar, chore bastante. Depois que você terminar de chorar, você enxuga o teu rosto e volta a caminhar, porque eu sei que aquilo que Deus prometeu, a palavra liberada sobre a tua vida há de se cumprir. Se você entender o propósito de Deus na tua vida, então entenda, ouça a voz do Espírito Santo. Não é fácil. Você viver nos caminhos do Senhor não é fácil, é uma luta diária. Mas quando você se entrega a tua dependência ao Espírito Santo de Deus, você vai viver algo extraordinário na tua vida. E Deus não vai ter pena de abrir o céu sobre você, porque Ele sabe que o teu coração não está nas coisas materiais. Ele entende que o teu coração está integralmente nele. Então viva intensamente a presença de Deus como se fosse o último dia da tua vida. Entregue tudo mesmo no altar. Fale para Deus, entregue, adore, coloque um louvor e comece a clamar e apresentar a tua vida, tudo aquilo nas mãos do Senhor. Porque quando você faz isso, quando você vive intensamente, Deus, Ele vai abrindo porta onde não tem porta. E eu sou prova viva disso, de tudo que eu tenho vivido até hoje, é porque eu tenho me entregado e falado, Senhor, não é fácil, mas Deus, Ele verdadeiramente cumpre tudo aquilo que Ele fala. Nós vivemos um evangelho de verdade, né, amigo? Pessoas reais, que passam por situações difíceis, sim, mas que tem um Deus maravilhoso para sustentar e para dizer, você vai conseguir. Salmo 121, 3, que diz que não dorme aquele que nos guarda. Eu quero deixar esse salmo para você hoje. Amém. Toma posse dele. Tome posse dele e tenha sempre entendimento, amigo, que além disso, há pessoas em volta de você que te amam
e que lutam em oração para te sustentar. Todos nós precisamos disso, de intercessores. E eu vou falar uma coisa para você, pastora Nina. É muito lindo o que Deus faz. Eu lembro que tem uns 2 anos, mais ou menos, eu recebi uma mensagem no meu direct do Instagram de uma pessoa falando assim, a minha mãe, o sonho da minha mãe é conhecer você. Aí eu falei assim, nossa, que lindo. E vocês são de onde? Ah, nós somos do Ceará, não sei o quê, do interior do Ceará e tudo. Eu falei assim, nossa, quando eu estiver em Fortaleza, que todo ano eu vou, né, pra Expo, de repente a gente pode se encontrar. E ela falou assim, eu falei, como é que sua mãe me conheceu? Aí ela falou assim, o Espírito Santo mostrou você pra ela. Ela falou o seu nome, ela já orava por você. Eu fico todo arrepiado quando eu lembro disso. O Espírito Santo falou o seu nome pra ela e ela ora por você há 1 ano. Que lindo. E eu vi ela orar por você toda noite. E eu perguntei pra ela quem era Newton Barros. E ela disse assim, eu não sei, mas o Senhor falou que eu tenho que cobrir ele de oração para ele estar de pé. As guerras dele é grande. Ele precisa estar de pé e eu tenho que estar orando por ele. Amém. E aí ela falou assim, eu decidi procurar você nas redes sociais. Eu te achei. E eu achei, e era justamente quando eu mostrei para minha mãe a sua foto, ela falou assim, é esse menino aí que o Senhor me mostrou. É ele, é o Newton. Então assim, Deus ele cuida. Sim. Literalmente, Deus cuida. Sim. Então, nosso dever é só confiar. Porque Ele faz infinitamente mais. Enquanto a gente cuida das coisas dele, e todas as coisas são dele. Quando a gente cuida dos nossos filhos, dos nossos negócios, dos nossos amigos, ele cuida de nós. As pessoas acham que esse versículo fala... Quando nós cuidamos das coisas de Deus, acha que é só a igreja. Pelo contrário. O que são as coisas de Deus? Família é a primeira. Exatamente. As coisas de Deus são as pessoas à nossa volta. São as pessoas que você não conhece. Quando você entra no elevador e sai de dentro para fora, um bom dia, Deus te abençoe. Mesmo você não conhecendo ninguém. É quando você olha... sorriso. Um sorriso. É um abraço. Você sabe que... Meu ministério, você fala isso, é todo do abraço. É verdade. Né? Eu amo abraçar as pessoas. Porque toda vez que eu abraço uma pessoa, eu sinto Deus me abraçando. Né? Então, a gente tem que se colocar nesse posicionamento de exatamente um seguidor do Senhor. E o seguidor do Senhor é entender o propósito de vida. Não é nada sobre mim. Sobre mim é ser aquilo que o Senhor sonhou para mim. E isso já é maravilhoso, já é uma honra. Mas é sobre se doar para o outro. Eu quero te fazer, sabe, amigo, isso é um exemplo de resiliência para mim. Eu quero te fazer um convite. Faça. Nós vamos subir. Eu subi, você sabe, o Monte Sinai. Foram 7 horas subindo o monte, né? Vamos. E eu quero subir com você. Vamos. Eu topo. Tá? Agora eu já tô me enquadrando já são 48 quilos. Até a gente fazer a viagem, eu já tô perdendo mais. Isso aí. Vamos. Então vamos aqui, ó. Tá aqui todo mundo vendo, nós vamos. Nós vamos colocar aqui, foi um divisor de água na minha vida. E nós vamos lá agradecer o livro Lona Azul e os 7 passos para falar com Deus, que é o livro que eu estou escrevendo, que fala sobre a minha peregrinação no Monte Sinai. Foram 7 horas subindo aquele monte. Eu tenho que ir lá agradecer ao Senhor, porque ali o Senhor fez já uma tá divisão. Topado já. E nós vamos lá, um desafio. Vamos só marcar agora a data, porque a gente vai e a gente vai pegar esse corte e depois juntar com a imagem. Juntar nós dois lá de subir no Monte Sinai. E nós vamos fazer um corte também, que eu quero propor, do antes e do depois, do seu momento. Ah, verdade, produção, depois coloca aí o antes e o depois. E o agora. Isso, do agora da bariátrica. Entendeu? 48 quilos a menos. Inclusive, pode até eu botar depois um videozinho da própria Rede Ágatos, do devocional e tudo. Sim. Entendeu? Já vi o antes e o depois. Pode botar até aqui do ladinho, assim, não, desse lado, né? Isso aí. Que é assim, ó. Para você que está em casa, ver que o Senhor nos impulsiona a superarmos cada obstáculo da vida. O Senhor, ele nos... Quando nós temos vida no altar, o Senhor, ele se posiciona à nossa frente, nos orientando. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele
procura colocar no nosso coração algo para nos transformar, algo para que a gente possa lutar pela nossa própria vida. O Senhor, ele faz isso para que a gente possa se superar e que as nossas dores sejam instrumentos de transbordo na vida do outro. Ela se torna alegria para a vida do outro, né? Para que uma transformação, né? O nosso programa fala sobre transformação sempre. Procuramos trazer pessoas que são transformadas pelo Pai a cada dia, que se colocam à disposição de ser transformada. Eu quero ser transformada todo dia, amigo. Eu também, eu preciso. Todo dia eu preciso, eu dependo, como você, né? Ser transformado. E essa transformação precisa transbordar na vida do outro. Você é um transformado. Eu tenho a alegria, a honra de ser sua amiga. Eu também. Tá? De ser sua amiga, de ser intercessora da sua vida. Amém, muito obrigado. De te amar, porque você é uma pessoa linda. Queria que esse mundo todo te conhecesse. Mundo, eis-me aqui, ó. Aí já bota meu Instagram aqui embaixo. Procure o Niltinho. Quer um abraço? Eu queria para concluir a visão anterior, que eu tenho aprendido muito e algo que eu sempre levo para as pessoas seja construtor de pontes. Isso. Porque quando você constrói pontes, você abre caminhos em lugares que muitas das vezes não tem. Então, que você possa ser um agente transformador, construindo pontes para que outras pessoas possam ser abençoadas por aquilo que Deus abençoou a sua vida. Isso. Seja numa palavra, seja num louvor, seja numa pregação, numa oração ou apenas num abraço. Um abraço silencioso. Às vezes a gente não precisa falar nada. Porque a presença de Deus é responsável pela mudança que precisa ser feita. Isso aí. Então, quando a gente é esse agente transformador e a gente é construtor de pontes, aquilo que eu comecei o nosso bate-papo falando, a unção que você honra, a unção que você atrai. Amém. Então, Deus, ele começa a derramar algo novo sobre a tua vida. Então, queira viver algo novo de Deus todos os dias. Todos os dias você acordar e agradecer e falar, Senhor, ó, tô vivo. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas foram enterradas no dia de hoje? Mas o Senhor permaneceu você de pé, o fôlego de vida. Então agradeça, adore e faça a vontade de Deus intensamente e não de qualquer maneira. Entregue o melhor. Nosso Deus é um Deus de ordem e excelência, né? É acordar e todo dia decidir estar com Ele no seu dia, é falar assim, Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Não é? Convidar Ele pro dia mesmo, Convidar Ele pro dia. O amigo que você leva para passear, você leva? Vamos aqui. Paizinho, o orar sem cessar é estar com Ele todo dia. Não é estar ajoelhado 24 horas por dia. Muitas pessoas estão na igreja e nunca tiveram um momento de intimidade com o Pai. Ter intimidade é trazer Ele para o dia a dia. É você estar no seu carro e ver uma situação difícil e falar, Senhor, toca ali. É profetizar na vida do outro. Você nem conhece aquela pessoa. É sentir a dor do outro, né? É sentir a dor do outro. E aí, é como Jó, né? Jó, quando começou a orar pelos seus amigos, o Senhor deu tudo em dobro para aquele homem. E eu sinto isso. Quando a gente abençoa, é a lei da semeadura. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quanto mais você ama, mais você é amado. Quanto mais você entrega, mais Deus te entrega nas tuas mãos. Quanto mais você se esvazia, porque você não é egoísta, você não é pequeno, mais o Senhor te preenche. Não é? Verdade. Para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho do documentário, que também é algo muito especial. Acho que vai ser lançado em julho ou agosto, se eu não me engano. Ainda preciso ver essa data. A gente já começou a gravar algumas coisas. Esse documentário, o nome do documentário é Rocinha 1984, que conta a história de 3 empresários de sucesso hoje, né, que é o Newton, né, eu, a Dani e a Luciana. A Lu e os 3 nasceram na Rocinha na mesma época e são 3 amigos que eram improváveis e 3 pessoas mas prováveis no coração de Deus. Isso. E 3 pessoas que também firme com Jesus, agarrado com Jesus e que vivenciou
a promessa de Deus se cumprindo porque não desistiu do que Deus tinha falado. Então, hoje eu tenho a Luciana aqui, que inclusive está lá em casa, ela passando as férias, né? Sim. Ela mora na Europa hoje e abriu a empresa dela fora. Então, assim, olha que lindo que Deus faz. Sim. E o sonho dela era esse, era morar fora do Brasil e tudo, e conhecer os países. E hoje ela já viajou mais de 15 países. E, assim, lindo. E a Dani abriu uma rede de óticas, entendeu? Inclusive, o óculos que eu utilizo aqui é da ótica dela, entendeu? Que a gente tem que honrar os amigos. Amém. Claro, honrar os amigos, sempre. E aí... e eu, com toda essa parte da música e tudo que a gente tem divulgado pelo Brasil e fora do Brasil também, Deus tem feito algo assim incrível. E aí decidiram que deveriam fazer um documentário contando um pouco da história da Rocinha e de 3 histórias de sucesso, de superação ali dentro. E aí a gente vai estar gravando esse documentário, algumas cenas aqui, outras em alguns lugares diferentes também. E eu sei que vai ser algo muito lindo porque... não é para enaltecer ou falar de nós 3, mas é para mostrar que você pode chegar onde você quiser. Isso aí. Se você tiver garra, se você tiver vontade, porque primeiro você tem que ter força de vontade. E você tiver Deus dentro do teu coração, confiança, e saber que Ele pode fazer, você pode chegar em qualquer lugar. Isso aí. Isso é o verdadeiro empreendedorismo. É isso aí. Quando a gente coloca Deus nos negócios. Uhum. Amigo, eu te amo. Queria Eu que você também te fizesse amo. suas considerações finais. Eu queria ficar aqui conversando com você. Passa tão rápido, gente. Passa Esse muito relógio não é rápido. de Deus, não. Não é não. Esse negócio Gente, aí já tá 1 hora aqui, hein? gente. Né? Eu nem 1 hora. acredito. Queria mais. Ixi, eu acho que aceleraram. Produção, Eu também vocês aceleraram, hein? Eu tô achando que eles Esse aceleraram, cronômetro tá muito rápido. Esse cronômetro é de Marte, né? Não, da Terra, não. Não é verdade? Produção, reclamando, hein? Eu tô reclamando. Eu também. Mas eu quero te dizer, sabe? Você que está nos escutando, a palavra de hoje nesse programa se chama resiliência. Não perca o foco. Não procrastine. Deixa Deus falar com você, deixa Deus te usar. E os obstáculos da vida não irão te paralisar. Quando você todo dia acordar e falar, eu vou prosseguir, ninguém vai te segurar. Porque aquele que luta as suas batalhas é um Deus maravilhoso que quer te abençoar. Não desista. Amém. Glória a Deus por isso. Amém? Que você possa ter esse entendimento, que essa palavra possa estar no seu coração, que você possa difundir esse programa para pessoas que precisam escutar esse testemunho lindo do meu amigo Newton. Falei um pouquinho também do meu, porque quando a gente está entre amigos, verdade, a gente acaba falando daquilo que... Dividindo um pouquinho. Dividindo um pouquinho. Não tem como, né, amigo? Eu vejo a minha história muito parecida com a sua e vem vem tudo na mente ali o que Deus fez, e eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais ainda, que Ele vai te surpreender. Amém. Né? Ele tem te preparado, falei isso para você hoje, fora aqui das câmeras, que Ele tem algo de muito novo para você, né? Ele está te preparando para um novo voo. Eu falo que eu era aquela águia que entrou naquele culto, naquele dia 12 de janeiro. Acabei de fazer aniversário de conversão. E eu era aquela águia com o bico fragilizado, com as garras que não... com as penas inchadas. E ali eu tive a coragem de subir para um penhasco, como as águias sobem quando tem por volta dos seus 40 anos. Sobe para o penhasco. Agora eu entendi tudo. Entendeu? Sobem para o penhasco e elas arrancam as garras, arrancam as penas, bate o bico na parede daquela grutinha, daquele local mais alto que ela está se escondendo, onde tem aquelas provisões que ela foi colocando, e ali ela fica 150 dias, por volta dos 40 anos ela faz isso. Eu era aquela águia ali de Isaías 40. Mas o Senhor, Ele é tão lindo que Ele faz renovar tudo novo. Eu vejo essa águia hoje em você, meu amigo. O Senhor está renovando uma nova etapa da sua vida. Nós sabemos, eu e você, do que estamos falando. Ele vai te dar penas novas, garras novas,
bico novo para uma nova etapa. E ele vai voar com você. Olha que coisa linda. As águias, quando elas têm filhotes, os filhotes nascem no momento exato, no tempo de Deus. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas. No tempo de Deus, as águias entendem que naquele tempo determinado elas precisam jogar os seus filhotes da montanha para eles aprenderem a voar. Deus hoje te joga da Imagina montanha. o susto, né? O susto. Mas o que Deus faz? Glória. Ele fica, a águia mãe fica debaixo dos filhotes, porque se ela não conseguir ali, a águia vai e sustenta os seus filhotes. Assim é o Senhor na sua vida. Amém. E na minha também. E aí quando a gente aprende a voar, a gente tem que entender que a gente tem que voar com as águias e ensinar outras águias a voar. Não pode parar o ensinamento, né, gente? Não pode parar. Que você leve essa palavra para você. Amém. Toma posse. Eu amo você. Eu também amo você. Tá? E você que está aí nos assistindo, eu quero deixar só para você o seguinte: levanta a tua cabeça. Erga a tua cabeça. Porque Deus não decretou o teu fim. Pelo contrário, existe uma nova história preparada de Deus para a tua vida. Então não desista agora. Não pare agora. Porque Deus ele te dá ânimo para que você possa continuar e prosseguir e viver intensamente o propósito de Deus para a tua vida nessa terra. Deus abençoe. Obrigado, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Foi muito especial. Muito especial. Eu que agradeço o privilégio, amigo. Povo lindo, um beijo no seu coração. Que a misericórdia do Senhor te alcance aí na sua casa. Eu te amo em Jesus. Um beijo, beijo, beijo. Deus te abençoe, povo lindo. Transformados para transbordar.